Tá. E, pessoal, primeiro, como sempre, eu quero agradecer aqueles que estão aqui prestigiando essa aula aberta que a gente tem feito aqui no curso de Direito da Unirio, e é uma maneira que nós encontramos aí de manter a bola rolando e que a gente não fique muito sem ter o que fazer assim nesse período e vá se distraindo e tentando aprender alguma coisa e levar com dignidade esse período da pandemia. Nós escolhemos para o dia de hoje um tema assim que é muito, eu considero interessante e é um assunto pouco mencionado, que é essa história de poluição por plástico no mar. E, na verdade, se fala de plásticos e microplásticos. Então, o microplástico uma coisa assim que tem menos de 5 milímetros, e até no outro dia eu li uma matéria na BBC, deles, que estão sendo feitas pesquisas com os crustáceos, também são os microcrustáceos, que aparentemente comem esses plásticos. Então, está se vendo aí como uma das fórmulas aí de talvez poder ajudar isso. Mas hoje a gente vai tentar começar de uma maneira diferente aqui. Então, como esse assunto tem muito a ver com reciclagem, a Fabienne aí, que é uma entusiasta do Jack Johnson, vai tocar um vídeo aí para a gente entrar no clima do microplástico. Toca pau, DJ, vamos lá. Ver se o som vai sair, né? O som... Não sei se ele vai pegar o som. Será que você tem que desmutar seu áudio, Fabi? Eu também não tenho certeza. Tá mutado. Tá, beleza. Ok. Não, aí eu... Desculpa, gente, vamos tentar de novo. É a primeira vez que eu estou fazendo. Tenta mais uma vez, tenta mais uma vez, senão a gente vai para o... Aí passa o link para a turma. Sim, só um minuto. Vocês estão vendo a transmissão? Não, o que está passando é a tela da aula. Só o slide. Talvez você tenha que tirar o slide e botar o vídeo só. Não, eu vou fazer isso, só um minuto. Peraí. Vamos ver se vai aqui. Estão ouvindo? Agora foi, isso. Agora foi. Ai, desculpa. Foi? Foi, mas é que eu quero colocar na tela para vocês inteira. Agora vai direitinho. Não, mas está tranquilo, está tranquilo. O importante é criar o ambiente. Estão ouvindo? Hey guys, how you doing? You having fun today? Yeah. Oh yeah, this jam was much better. You want that? Okay, sit in the middle, you guys. You all right? I'm gonna go right here. You guys know the 3R song? Come here, boy. You silly dog. Can I ask you guys a question? Anybody know what 2 times 3 is? Yeah. How about this one? Who knows 3 times 6? Wow, you're fast. How about the 18th letter in the alphabet? Whoa. How did you guys know that?
I know the song. Because I was just counting. That was really cool. Yeah, it took you a minute there. I was like IBM mainframes all around us here. This is a lot of brain power. See? Smartest kids in the world right here at Sunset Beach Elementary School. Okay, so you guys know that part, and then you know this part too? Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. You sing on me? All right, here we go. Three, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is, and 3 times 6 is, and the 18th letter in the alphabet is. Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you go into the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. You gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you can try them on before you buy some more of those. Reuse. You gotta learn to reuse. And if the first 2 R's don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out. Recycle. You gotta learn to recycle. You gotta learn to reduce, reuse, recycle. The louder. Reduce, reuse, recycle. The louder. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because 3, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Ok. Então tá bom, o Fabiane. Obrigado aí por colocar aí o nosso amigo Jack Johnson. Pena que não teve assim muito a transmissão, mas a ideia é essa aí. O Jack Johnson também é surfista, então, como é um negócio de mar, tem tudo a ver, né? E é do Havaí. Então, vamos lá, gente. Assim, como a gente sabe, esse problema, a maior parte da poluição do mar é aquilo que se chama de poluição de origem telúrica, né? Ou seja, poluição que vem de terra, poluição que vem dos continentes, ela é que, de fato, é o grande problema que a gente tem aí nessa área. E dentro desse grande problema, um dos problemas mais importantes é esse causado por plásticos e os chamados microplásticos, né? Aqueles com menos de 5 milímetros, uma coisinha bem pequenininha. Não é? Assim, desde daquela primeira conferência da ONU das Nações Unidas sobre meio ambiente, em 1972, na Suécia, várias outras conferências vieram acontecendo e foram sendo estabelecidas metas nessas conferências, etc., e desdobramentos que elas tiveram. Então, uma das últimas coisas que foi feito aí foi o chamado Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ODS, né, que é uma ideia que até o ano 2025, 2030, nós tivéssemos atingido alguma coisa, sendo que o ODS já é, vamos dizer assim, um passo atrás em relação ao que veio antes, que eram os chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, como chegar à conclusão que o Objetivo do Desenvolvimento do Milênio não ia acontecer, mudaram para esse ODS. E, com relação a oceanos, mares e tal, é o número 14 lá da lista da ONU. E o que ele diz aí é o seguinte, é que a conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável é um ponto aí importante que eles querem atingir, mas, aparentemente, esse será mais um dos objetivos e projetos e programas e planos
que vai ficar só, vamos dizer assim, como uma declaração de intenções. Então, se imagina que até o ano 2025, tudo que nós temos de poluição de plástico hoje vai multiplicar por 3. Agora, observe o seguinte, quando isso foi escrito, foi alguns anos atrás, né? Assim, a maioria das pessoas aqui é muito jovem, talvez não tenham passado por isso, mas eu, quando era assim, estava fazendo faculdade, era um jovem assim, com 20 e poucos anos e tal, falava assim, ano 2000, aquilo parecia um negócio que ia acontecer, não se sabe quando, agora nós já estamos em 2020, então, na verdade, é muito mais rápido do que parece, e esse 2025 é um pulo, está ali do lado, né? Também não parece, mas nessa pandemia nós já estamos em agosto, né? A coisa começou em março, nós estamos 5 meses contando carneirinho aqui para dormir. Então, há uma associação internacional que seria uma espécie de uma ONG, mas não chega a ser propriamente uma ONG, que também é formada por governos, pessoas independentes e tal, que é a chamada União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, né? A IUCN, ela, vamos dizer, ela é muito importante porque ela tem um comitê jurídico, tem vários comitês, mas o comitê jurídico dela é muito importante porque ele, boa parte dessas convenções internacionais de matéria ambiental saem lá do comitê jurídico da IUCN, pelo menos o rascunho da convenção, sendo que também é importante considerar que a IUCN, ela, em várias convenções internacionais, ambientais, ela age como secretária da comissão. Então, a IUCN, ela estima que, por ano, são lançadas 8 milhões de toneladas de plástico no mar, nos mares, né? E que esses 8 milhões de toneladas de plástico que são lançados aos mares formam 80% de toda a poluição. Porque há uma coisa curiosa que a gente fala muito assim na poluição por petróleo, navios tanques e tal, e esses grandes naufrágios de navios, aquilo que já falei aqui, que aquela professora francesa, Martine Raymond Guyot, que ela chama de grandes medos, né? De fato, o problema do derramamento de óleo no mar é muito ruim, é horroroso, e a gente tem que combater. Mas, vamos dizer assim, a massa maior de poluição é essa poluição de origem telúrica, portanto, originária dos continentes, e dentro da poluição de origem telúrica, a questão do plástico desponta aí com grande vantagem sobre as outras, chegando, segundo a IUCN, a fazer aproximadamente 80%. E uma outra coisa curiosa, o direito internacional do meio ambiente tem centenas de acordos multilaterais, talvez até milhares, se a gente considerar os regionais e subregionais, etc., talvez a gente passe de milhares. Mas, curiosamente, nenhum trata desse problema de plástico no mar. Não há essa regulamentação. E agora, o que acontece? Foi identificado um fenômeno, que a Fabienne vai passar aí a tela agora, foi identificado um fenômeno chamado ilhas de plástico. Então, nessa foto aí que a Iberdrola, que é essa empresa de energia espanhola, que tem uma área de meio ambiente muito ativa, e eles fizeram esse desenho aí, que é bem interessante, que ele mostra como é que seria essa questão da ilha de plástico. Então, se a gente observar no desenho, nós vamos ver que é alguma coisa parecido com um iceberg, porque a maioria dela está para debaixo d'água. Né? A grande parcela dela está para debaixo d'água. Agora, chama a atenção de vocês que, de vez em quando, a gente vê umas fotos e tal, de uns navios passando no meio de um monte de plástico. Isso até acontece,
mas essas ilhas de plástico, esse fenômeno como esse dessas fotos, desses navios que a gente vê, isso não é o mais característico das ilhas de plástico. Tá? Quer dizer, há muito plástico no oceano que a gente não vê assim tão diretamente, embora existam também esses fenômenos. Né? Então, o que é uma ilha de plástico? Né? São gigantescas concentrações de lixo, basicamente plásticos, microplásticos até 5 milímetros, que são atraídos por correntes não rotativas e nelas ficam presos. Então, o que acontece? O plástico vai caindo no mar e tal, ele vai andando e, num determinado momento, ele encontra uma corrente oceânica, uma corrente forte, e essa corrente começa a carrear esse plástico todo para um determinado lugar. Como a corrente é aquilo que eles chamam de rotativa, então fica como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo, quer dizer, cada pedaço novo de plástico que vai chegando lá fica ali, não sai, e aquela situação vai aumentando cada vez mais e até ficar uma coisa assim gigantesca. Foi no ano 1997, portanto, nós estamos falando aí de quase 30 anos, né, que esse Charles Moore descobriu uma ilha de plástico no Pacífico, formada basicamente por microplástico, mas não só. Suas dimensões chegam a 1,6 milhão de metros quadrados e chega a ter 79 mil toneladas de lixo plástico. Então, veja, se caem 8 milhões de toneladas por ano no mar, uma dessas chamadas ilhas de plástico tem 79 milhões. Então, nós estamos falando de 10 anos de lixo acumulado lá naquele lugar. Né? E até uma coisa curiosa, existe aí uma... Não se sabe muito bem se é uma ONG ou se é uma empresa que se chama Clean Up Sea. Essa Clean Up Sea ela é inglesa e, vamos dizer assim, o objetivo dela é fazer reciclagem desse plástico perdido no oceano. Eles já conseguiram fazer alguma coisa, daí nós voltamos à nossa música lá do Jack Johnson, dos 3 R's. Então, essa empresa tem um site interessante na internet, muito vídeo, muito filme, eles estão buscando fazer essa reciclagem do lixo plástico no oceano. E aí, mira que coisa curiosa, esse chamado Fórum Econômico Mundial, o Fórum de Davos, na Suíça, ele acredita que até o ano 2050, ou seja, daqui a 30 anos, também não é tanto tempo assim, os mares e oceanos terão mais plásticos do que peixe. E aí uma coisa curiosa que eu chamo a atenção de vocês, se você for no site do Fórum Econômico Mundial, eles têm partes muito interessantes sobre meio ambiente, e o que mostra uma coisa que acho que aqui no Brasil a gente está com uma certa dificuldade de entender, que mostra que mesmo essa chamada grande finança, grandes empresas transnacionais, multinacionais, etc., vamos dizer assim, as áreas de elite desses setores, as áreas que têm mais capacidade de formulação de pensamento, eles já perceberam que essa questão ambiental é uma questão grave, é uma questão séria e que precisam medidas serem tomadas. E nós aqui no Brasil, a gente ainda está naquilo que é uma expressão que eu acho que é muito feliz no Fernando Gabeira, a gente ainda está numa espécie de uma retropia, quer dizer, nós estamos pensando ainda no passado, estamos pensando na década de 70 e tal. Então, esse Fórum Econômico Mundial, nessa questão de plástico dos oceanos, ele colocou isso. Agora, veja, nós vamos avançar ainda um pouco mais nisso, mas só para antecipar, quando a gente fala da questão do plástico do oceano, nós não estamos falando, vamos dizer assim, puramente da questão estética, isso até seria gravíssimo, mas nós não estamos falando só nisso, porque se a gente analisar do ponto de vista econômico, essa questão desse quantidade alucinada de plástico no oceano, ela tem repercussão.
por exemplo, quantos navios são prejudicados, quantos navios têm dificuldade de navegar por conta desse mundo de plástico no oceano? Quantos peixes morrem e não têm nenhuma utilidade econômica, não podem ser pescados para as pessoas se alimentarem, etc., por conta desse plástico? Turismo. Quanto isso afeta o turismo? Então, veja, essa situação, independentemente daquele aspecto estético, do aspecto puramente ambiental, ela tem uma repercussão econômica na economia internacional que é enorme, né? É uma coisa assim, realmente muito complicada. Então, veja só, aí, se a gente for aqui para o Brasil, esse Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo indica que plástico, medicamentos, drogas e esgoto doméstico formam grande parte da poluição dos nossos mares. Poluição difusa, pouca atenção do público. Então, o que acontece? Há uma outra forma de poluição também, que, claro que não é o que a gente está tratando aqui agora, mas, por exemplo, é de medicamento. O cara terminou de usar aquele metiolate, pega, joga no vaso sanitário, puxa a descarga. Para onde é que vai o metiolate? Vai para o mar. Ele terminou de usar lá um antibiótico qualquer, sobrou meia dúzia de doses, isso aqui está velho, joga fora. Pá, joga na pia, vai indo. Isso tudo somado faz uma quantidade de produto químico que não tinha que estar no mar enorme. Com detalhe, mesmo que você tivesse tratamento desse esgoto, que boa parte do Brasil não tem, as estações de tratamento do esgoto são feitas para tratar o quê? Fezes, urina, elas não são feitas para tratar produto químico, para tratar antibiótico, para tratar antiviral, retroviral, nada disso. Então, esse é um lado também da poluição que a gente tem aí. E como isso é uma coisa espalhada, né, isso que se chama de difuso, ninguém toma conhecimento. O Milton, que é o nosso especialista aí de poluições difusas, de lixo, esse troço todos, ele é que conhece. Aliás, vai dar uma aula aqui sobre esse assunto, já está marcado. Como ela é difusa assim, não há interesse, porque isso não desperta a atenção da comunidade. Isso é uma coisa que fica jogada, né, em homenagem aqui à nossa professora e amiga Elizabeth Susequinde, é aquilo que na criminologia você chamaria de uma cifra negra, quer dizer, são crimes que não são reportados, que não tem informação, e certamente é uma cifra negra ambiental, né? Ela existe aí que você não consegue identificar, né? Bom, aí uma outra ONG também importante, que é o WWF, Fundo Mundial da Natureza, ele identificou aquilo que a gente já tinha falado aqui, danos econômicos que a gente tem com essas questões. Porque, veja, eu acho que uma coisa é aquilo que aquele videozinho que a gente passou do Jack Johnson, educação ambiental, criança e tal, importante. Mas para Barbado, você tem que falar de número, você tem que falar de grana, né? A gente não vai conseguir convencer nenhuma, salvo exceções, nós não vamos conseguir convencer nenhuma grande empresa que um cara tocando violão isso é educação ambiental. Então, você tem que entrar na parte mais sensível do corpo humano, que chama-se o bolso, e ver essa situação. Então, por exemplo, redução de suprimento e demanda de frutos do mar, devido às mortes de animais e a preocupação de ingestão de plásticos pelos animais, porque também boa parte desse plástico é ingerido, é comido pelos animais. Se a gente observar, por exemplo, o que aconteceu lá na chamada Baía de Minamata, no Japão, com a doença de Minamata, que vamos dizer assim, os peixes comiam mercúrio, a população comia o peixe que tinha comido mercúrio, se intoxicava com mercúrio, ficava com a doença de Minamata, que é uma doença do sistema nervoso central, seríssima, um negócio realmente horroroso. Então, veja, esses animais comem também os plásticos. E você acaba que vai comer, por tabela, também essa quantidade enorme de plástico que tem aí no oceano, né? Aí ele diz aqui, por exemplo, obstrução de motores das embarcações, a gente tinha falado,
E há uma análise que foi feita e que o WWF simplesmente trouxe o número da Asian Pacific Economic Cooperation, que é uma associação de cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, que os danos à navegação comercial são de 297 milhões de dólares por ano. Não é? Bom, então, aí, se a gente fizer uma matriz, por exemplo, na área de turismo, o que a gente vai encontrar? A poluição plástica pode reduzir as receitas e aumentar os custos na indústria de turismo. Claro, por exemplo, limpar praia, limpar mar, essa coisa toda. A gente não precisa muito... Nós sabemos o que são essas praias sujas, essa coisa toda. Né? Então, ninguém vai fazer turismo numa praia imunda. Você tem que é uma praia limpa. Tanto que existe até uma associação que se chama Bandeira Azul. Essa Bandeira Azul ela busca dar certificados para praias. Então, uma praia pode se habilitar a ser uma praia bandeira azul. O que é uma praia bandeira azul? É uma praia que a areia esteja limpa, que a areia não seja infectada, que não tenha esgoto lançado diretamente, que haja uma organização de... Ou seja, é uma praia bonitinha, arrumadinha, limpinha, com uma cara boa, que a água seja limpa, que você possa ir. E isso tem valorizado muito determinadas praias para essa questão turística. Eu não me recordo agora de nenhuma praia bandeira azul no Brasil. Pode ser que tenha, eu não me recordo. Eu me lembro que havia um cidadão que estava fazendo um hotel em Angra dos Reis, não sei nem o que acabou, que ele queria transformar lá a praia na área dele numa praia bandeira azul. Isso é uma coisa importante do ponto de vista turístico, né? A poluição por plástico é uma das mais graves que assolam mares e oceanos, ok, não tem novidade. A cada ano são lançando cerca de 8 milhões, isso nós já falamos, 1 milhão de pássaros marinhos e 100 mil mamíferos possam ser mortos anualmente em razão da quantidade de lixo plástico. Então, veja, 100 mil mamíferos, aí nós estamos falando de golfinho, foca, baleia, um monte de mamífero marinho e não marinho também, porque que se aproximem às praias e comam plástico, essa coisa toda, e pássaros, a bagatela de 1 milhão, não é? Agora, o Brasil, vejam vocês, é o 4º maior produtor mundial de plástico, tá certo? Ele produz aproximadamente 11,3 milhões de toneladas de plástico, sendo que a reciclagem no Brasil é de 1,28%. É muito baixo o índice de reciclagem. Por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, o alumínio, o índice de reciclagem do alumínio no Brasil é muito alto. É um dos maiores do mundo. Por quê? Porque há muita gente desempregada, semi-empregada, informal, e o alumínio tem um custo de venda da lata de alumínio relativamente razoável. É comum, você sai na rua tomando uma Coca-Cola em lata, não sei o quê, daqui a pouco juntam 3 caras do lado, doutor, não quer me dar a lata? Não sei o quê. Isso acontece. Por quê? Porque a lata vai para reciclagem. Nós não conseguimos fazer isso com plástico. Não tem. Então, é importante também que se atribua um valor econômico. E, no caso do alumínio, é até curioso, porque a reciclagem do alumínio, o alumínio é altamente reciclável, mas a reciclagem do alumínio consome quase tanta energia quanto um alumínio novo. Então, assim, tem vantagem ambiental? Tem, óbvio, mas também tem custos ambientais muito altos a reciclagem do alumínio. Mas nessa questão do plástico, nós ainda não conseguimos fazer reciclagem e também ainda não conseguimos usar aquilo que se chama de plástico biodegradável, que já se começou a fazer aí, há uns certos plásticos meio de folhas, etc., mas nós não conseguimos fazer. Bom,
Aí o Ministério do Meio Ambiente, o nosso bravo ministro, ele fez um plano, existe um plano nacional de combate ao lixo no mar. Então, diz aqui, 90% do lixo monitorado em praias e restingas do litoral são constituídos por resíduos plásticos. Aproximadamente 70% das tartarugas encalham no litoral brasileiro ingeriram plástico, né? As tartarugas são animais ameaçados de extinção, embora o projeto Tamar, que foi aí mexido por Sua Excelência, tenha feito um trabalho importante nessa área. Eu me dei a pachorra de ler esse Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. É um plano que não tem meta, não tem financiamento, não tem valor, é puramente uma declaração de intenções, mais uma que a gente vê por aí. A nossa costa ela tem 8,5 mil quilômetros de extensão, 17 estados, 280 municípios. E aí tem um dado importante, que é o seguinte: 80% da população brasileira mora a 200 quilômetros do mar. Então, a pressão sobre o mar é muito grande. É uma quantidade enorme de pessoas, né? E a jogar lixo no mar. Esgoto, plástico, essa coisa toda, né? Então, a gente realmente precisa enfrentar essa questão aí com muita dedicação. Bom, aqui a gente tem o seguinte: total de lixo plástico, o Brasil ele é aqui o quarto país que gera mais lixo plástico no mundo. E ele, em termos de reciclagem, considerando a tabela que nós temos aqui, ele é o último. Ele é o último na tabela. Então, vocês vejam, por exemplo, que o Brasil tem um padrão de reciclagem, que é 1,28, que é metade do padrão de reciclagem, por exemplo, da Indonésia. A Rússia também está mal aqui na fita, 3,58. Né? É muito pouco. Índia, 5,3. Então, isso aí. Mas veja, também não adianta só reciclar. Vamos voltar para o nosso Jack Johnson. Os 3 R's, né? Reutilizar, reduzir e reciclar. Porque também, se você não reduzir, fica proporção assim, geométrica, né? Bom, e a Fabienne, ela violentamente disse assim: tem que colocar as máscaras da pandemia. Porque o que acontece? Embora a pandemia ela tenha diminuído a chamada poluição atmosférica, houve, de fato, uma queda não tão importante assim, foi por volta de 10%, queda na poluição atmosférica, mas o fato é que uma quantidade enorme dessas máscaras reutilizáveis, N95, essa coisa toda, passaram a ser jogadas fora e já começaram a aparecer no mar. Então, ainda temos um outro probleminha, que é o seguinte: essas máscaras estarão contaminadas ou não? Ninguém sabe, porque como a gente tem uma informação ainda muito precária com relação a isso, esse é um problema que a gente precisa ter essa visão de diminuir. E veja que, apesar de Covid-19, coronavírus, essa coisa toda, as praias estão cada vez mais cheias. Ontem, por exemplo, a gente viu no jornal que era uma festa e tal. Não é? Então, gente, essa aí, nós temos aqui a última, aquele ciclo. Então, é mais ou menos esse o assunto. E a gente fica aqui agora para perguntas, e etc., para a gente poder tocar a coisa. Tá? Se alguém tiver, vamos ver aqui.
Eu moro em uma praia do Tombo, no litoral centro do estado de São Paulo. Tem a certificação de bandeira azul há alguns anos. Então, Melina, parabéns. É isso aí. Você vê que é outro tipo, é uma praia totalmente diferente, mas bem cuidada, né? E legal, eu não sabia. Eu não sabia da certificação de bandeira azul nas praias. Nossa, interessante. Pesquiso aqui, 9 praias no Brasil. Ô, André, quais são as praias que a gente tem aí de bandeira azul? Bota aí no chat, por favor. Professor, Fala, Milton. não, fazer uma intervenção rápida. Esse tema da proteção dos oceanos é interessante que a ONU, em 82, 10 anos depois de Estocolmo, traçou lá a Convenção de Montego Bay e, de alguma forma, foi a convenção que deu origem ao, vamos abrasileirar, né? Falar ITLOS, né? Mas é ITOS, o nome correto. Então, assim, no sistema internacional, global, tem um tribunal específico para litígios relativos ao mar. A gente chegou a fazer um levantamento disso no grupo de pesquisa do FRJ, mas em relação a plásticos ainda não tem nada. Vamos ver se daqui aí, ô Milton, aí você fala uma coisa interessante, porque o que acontece? Se você for para a Corte Internacional de Justiça, a Corte Internacional de Justiça ela não chega a ter propriamente decisões em matérias ambientais. Ela tem algumas questões preliminares, tipo a das papeleiras do Uruguai, né, aquela polêmica entre Argentina e Uruguai com relação às papeleiras, e tem uma discussão também preliminar entre a Hungria e a Eslováquia, o problema de umas barragens no Rio, com um nome lá estranhíssimo e tal. E aí, onde é que a gente encontra decisões ambientais em tribunais internacionais? É nesse Tribunal do Mar, exatamente dessa Convenção de Montego Bay. Acabou que ele gerou algumas decisões com relação a esse ponto. Então, veja, o que eu acho também, e aí eu vou voltar aqui ao meu ponto, ultimamente eu tenho me interessado muito por essa coisa de direito marítimo e direito do mar e tal, porque devido a uma série de fatores que vão desde fatores econômicos até fatores de mídia, devido a um monte de coisa, o fato é que as questões de poluição no mar, principalmente as de origem de petroleiro, elas começaram a gerar uma estrutura jurídica, a meu ver, até bem interessante, né? Elas começaram a criar alguns mecanismos jurídicos interessantes. Onde é que está a falha do problema, vamos dizer assim, do direito do mar, vamos usar essa expressão, direito do mar, em termos de proteção ambiental? É que uma parcela muito alta da frota internacional é bandeira de conveniência. E a bandeira de conveniência não assina tratado internacional nenhum. Então, você não tem como, vamos dizer assim, punir o cara que fez uma bobagem por conta da bandeira de conveniência. Mas, provavelmente, porque como ele não está no tratado, ele não pode ser punido por um órgão do tratado, mas, provavelmente, nós vamos acabar dando uma solução para essa questão, um pouco, talvez não seja dentro daquilo que seria o direito tradicional, mas provavelmente vai se criar aí um mecanismo de punição, seja do tratado ou não seja do tratado. Isso vai ser uma questão de alguns anos, nós vamos ver como é que isso vai acontecer, mas porque realmente essa situação ela é muito grande. Se a gente pegar esses últimos grandes acidentes de petróleo, que foram complicados, e Érica, Prestige, e mesmo aqueles primeiros, Amoco Cadiz, não sei o quê, eram tudo navios da Libéria, navios de lugares que não respeitam nada, entendeu? Então, vale tudo. Agora,
de fato, esse tribunal, para quem está dentro do Montego Bay, eles têm essa situação. Ela botou aqui Prainha, no Rio de Janeiro. Então, aqui tem uma coisa interessante, e de fato eu não tinha me lembrado disso. A Prainha tem uma coisa interessante, porque lá foi uma praia que foi meio que apadrinhada pelos surfistas lá do lugar. Então, eles montaram uma estrutura de tomar conta da praia, de manter a praia organizada, manter a praia limpa, o que também mostra o quê? Que se existir uma utilização, vamos dizer, consciente, uma utilização bem feita, ajuda a limpar a praia. Então, esse caso da Prainha, por exemplo, tem lá uma turma do surf que mantém aquilo tudo, tudo muito bem organizado, assim como também esse pessoal do surf ajuda muito nessa parte de salvamento de afogados e tal. Essa turma sempre dá uma ajuda aí boa e são muito úteis nessa situação toda. Mas olha só, tá vendo? Começou a aparecer aqui as nossas praias bandeira azul. Pessoal, alguma outra pergunta, alguma coisa? Vamos lá que estamos aí à disposição. Tem a Laís Serpa, acho que ela fez alguma consideração. Laís, deixa eu ver aqui. Eu já vi projeto de limpeza de trechos dos mares poluídos, mas acho isso muito distante da realidade e realmente alcançar uma total limpeza. Você sabe falar como é o processo e se há previsão de alcance total da limpeza, menos sua diminuição considerável? Veja só, a gente... É lógico que os oceanos é uma área gigantesca. Então, se a gente for falar, por exemplo, de limpar todos os oceanos, vamos dizer assim, a gente talvez ainda esteja muito distante disso, mas algumas coisas têm funcionado. Por exemplo, existe uma convenção que é chamada anti-dumping. O que era o dumping? A gente houve uma época que, por exemplo, Nova York tinha uma quantidade de lixo tinha e tem uma quantidade de lixo tão fabulosa, e o que eles faziam? Eles pegavam aquele lixo, botavam num navio, o navio virava aquilo tudo no mar. Então, isso foi proibido, tanto que às vezes ficavam barcos circulando para lá e para cá, etc., aquela coisa toda andando. Então, o dumping foi proibido. Não quer dizer que ele não aconteça, mas ele foi proibido, há uma proibição internacional de dumping de lixo no mar, assim como isso tudo está dentro daquele mesmo contexto, que é a Convenção contra o Tráfico Internacional de Resíduos Perigosos, Convenção de Basileia. O que acontece? Só que essas convenções, elas têm um negócio assim meio enganoso. Por quê? Porque elas se apropriaram de um conceito que é um conceito que veio da medicina, que é o conceito de consentimento prévio, livre e informado. Então, o sujeito vai fazer uma operação, o médico leva lá um monte de papel, o cara assina aquele papel, é como se você estivesse sabendo de tudo, sabe de todas as consequências, você autorizou aquilo. Então, dentro do direito internacional, existe essa mesma ideia, consentimento prévio, livre e informado. Mas não há uma proibição do tráfico. Há, desde que o país autorize, a partir desse consentimento prévio, livre e informado, então você pode transferir o resíduo tóxico, o lixo, seja lá o que for. Então, se a gente observar como é que isso acontece, eu até já falei aqui, volto a falar de novo. Quem tiver oportunidade, entra no YouTube e procura assim, e-waste. Waste.
Então, nós vamos ver uma quantidade enorme de vídeos, né? E-waste é lixo eletrônico. Nós vamos ver uma quantidade enorme de vídeos mostrando que todo esse lixo eletrônico, ele hoje se dirige basicamente para a África. São coisas completamente assustadoras o que se vê nesses lugares, mas a Convenção diz desde que haja o consentimento prévio livre e informado. Então, havendo consentimento prévio livre e informado, está tudo certo. E aí, essas coisas são interessantes. Há até a nossa professora Elizabeth Susequinde está aqui, e falta, assim, no meu modo de ver, aqui no Brasil a gente ainda não criou estudos mais aprofundados sobre isso que se chama de crime ambiental, mas porque o que a gente chama de crime ambiental aqui é muita bobagem, é o cara que cortou uma árvore, assim, mas sobre esse grande tráfico internacional de produto perigoso, e isso são coisas realmente assustadoras. E já foi feito, algumas ONGs fizeram, porque na Europa e nos Estados Unidos há muitas empresas que dizem o seguinte: você pode vender lá um computador ou dar um computador e eles vão mandar para fazer uma reciclagem. Então, já fizeram, várias vezes, colocando chips nesses aparelhos, e com GPS e tal, e fizeram rastreamento. E viram que eles não foram para reciclagem nenhuma. Porque o que acontece? Se você pegar um computador e você desmontar, você consegue tirar alguns produtos, tipo ouro, prata, uma série de produtos que, claro que o pouquinho que tem dentro do seu aparelho não é nada, mas se isso tem alguém que está fazendo, você consegue muita coisa. Então, isso tudo já foi visto. Isso vamos dizer assim, é uma grande picaretagem internacional, assim, não encontro outra palavra que possa definir isso. Então, nós precisamos fazer isso. E nessa coisa porque esse problema do plástico, quer dizer, embora ele não seja criminoso neste sentido, né, como é o desse tráfico de produtos perigosos e tal, mas a gente não pode deixar de ver também que na coleta de lixo urbano há muitos esquemas mafiosos. E esses esquemas mafiosos, muitas vezes, eles se credenciam a fazer coletas de municípios, etc., 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 e a destinação que dão é essa: jogar no mar, jogar nos rios, etc., etc. E nós não temos, de fato, não há muita preocupação com isso. Se a gente pegar, por exemplo, essa história de crime ambiental, há uma jornalista que trabalhou no Globo, chamada Dandara, me fugiu o sobrenome dela, mas se vocês procurarem no Google, colocarem Dandara e crime ambiental, vocês vão ver que ela fez uma pesquisa, já há alguns anos atrás, e ela identificou no Brasil, preso por crime ambiental, 2 pescadores. 2 ou 3 pescadores. Então, veja, é um negócio assim muito sério, porque eu não estou dizendo que não tem que prender o pescador, pode ser que tenha que prender lá no caso concreto, mas se a gente vai achar que o crime ambiental no Brasil são 2 pescadores, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada nessa análise disso aí. Então, o que eu chamo a atenção de vocês para esse aspecto, porque a gente tem que ter um certo cuidado com essa questão ambiental para não deixar que ela se transforme numa questão de passarinho, borboleta e tal, e a gente perca o foco de uma série de questões que estão envolvidas nisso tudo. Também não estou contra o passarinho, não estou contra a borboleta, pelo contrário, colocamos aí a nossa música legal e está ótimo. Isso é importante também. Mas existem questões mais graves, mais sérias do que essa, né? Então, eu acho que isso é que a gente precisa ver.
É claro que um ponto que é muito falho nessa história toda é essa tal Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por quê? Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como o Plano de Gerenciamento Costeiro, que foi o que está naquele artigo que eu escrevi, que está no Gen Jurídico, depois alguém pode botar aí no chat. Porque o que acontece? Teoricamente, existe no Brasil aquilo que se chama de logística reversa, ou seja, o cara que gera esse lixo industrial, né, o resíduo industrial, etc., etc., ele é obrigado a recoletar. Né? O plástico, tranquilamente, pode ter algum tipo de situação dessa, já houve discussão sobre ponta de cigarro, tudo isso. Mas essa política não funcionou. Essa política é mais vamos dizer assim, uma declaração de intenções. Tá? Da mesma maneira que o plano de gerenciamento costeiro. Existe uma lei no Brasil que determina o plano de gerenciamento costeiro. O que esse plano faria? Esse plano, a ideia dele é que ele organizasse, não deixa de ser uma ideia vã, mas que organizasse o litoral inteiro de maneira que tivesse zoneamentos, que não fosse lixo para o mar. Essa é uma norma antiga. Essas duas normas, com todo respeito, fracassaram. Nós não podemos dizer outra coisa, porque se a gente disser outra coisa, nós estamos mentindo. Essas normas fracassaram. Né? Então, assim, é mais ou menos como eu penso aí sobre esse assunto. Tá certo? Pessoal, mais alguma pergunta? E vocês vejam que a nossa aula interativa aqui é boa, porque eu tinha me esquecido dessa história da bandeira azul, e logo apareceu aqui um monte de praia e tal. Mas veja, gente, se a gente parar para pensar, num litoral de 8.500 quilômetros, 9 praias oficialmente limpas, porque a bandeira azul, no fundo, é isso, é uma praia limpa oficialmente, cá para nós é para chorar. Né? Cá para nós é para chorar, porque é muito pouco. É muito pouco. Né? Professor, tem um documentário muito bom que fala sobre lá da Netflix, o nome dele é De Serviço ao Consumidor. Ele mostra quando a China parou de receber lixo, que eles aceitavam o lixo lá. E aí eles pararam e começou a ir para Malásia, Tailândia, uns países assim que agora não vou me recordar exato. E aí mostra esse processo, né, da China mudar e como que isso impactou no mundo pela essa transferência de resíduo internacional. É bem legal esse documentário. Tem na Netflix lá, é coisa de meia hora, o documentário é rápido. Bem legal mesmo. Porque esse é um problema muito sério, gente. E aí, quer dizer, o que acontece? Só para a gente estar quase aqui no fim, mas só para o que ocorre? Quando se fala assim da poluição, da pobreza, isso é outra bobagem que se fala aí. Por quê? Porque a poluição, no fundo, o que é uma poluição? Poluição é um consumo de recurso natural e o que sobrou daquele recurso natural você jogar de qualquer maneira em qualquer lugar. No fundo, é isso que é a poluição. O que acontece? Quem é que consome mais recurso natural? É a pessoa que tem mais recurso econômico ou a que tem menos recurso econômico? É óbvio que é quem tem mais recurso econômico, consome mais energia, etc, etc, etc. O que acontece é que essa é uma coisa que os americanos chamam de not in my backyard. Então, todo mundo está de acordo que tem que dar uma solução para o lixo. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Está todo mundo de acordo com isso. Onde é que nós vamos botar esse lixo? Assim, not in my backyard, em qualquer lugar menos no meu quintal. Então, eu vou ter que escolher um quintal para jogar esse lixo. Esse quintal vai ser de quem? De quem tem menos força na sociedade, quem tem menos força política, quem tem menos força econômica, quem tem... é isso que vai acontecer. Né? É assim que funciona. E internacionalmente também. Então, a China... Por que a China parou? Porque, obviamente, a China
entendeu que chegou a um determinado patamar de desenvolvimento econômico, porque ela também não recebia esse lixo de graça, ela não precisava mais desse recurso, esse recurso estava gerando mais problema lá do que solução, era muita gente ficando doente, era isso, era aquilo, etc, etc, não quero mais. Então, eu vou arrumar um cara mais pobre do que a China para jogar essa droga. É assim que funciona. E é assim que funciona. Então, a gente precisa estar muito atento. Aí voltamos à nossa musiquinha lá do Jack Johnson, porque se você não reduzir a produção, também não adianta. Também não adianta. Então, é assim, por exemplo, houve muita gritaria aqui no Brasil com o negócio de vender sacola de plástico. Eu estou de acordo, quer dizer, é importante vender sacola, é importante vender sacola, mas dentro do supermercado tem um monte de coisa que vem embalada em plástico também. Então fica uma coisa meio esquisita, porque você compra uma sacola ou você leva uma bolsa, mas você traz 20 produtos cheios de plástico. Então, né, uma coisa estranha. Mas, ok, vamos para a sacola, não estou contra a sacola. Mas, assim, quando eu era criança, o cara ia comprar o leite vinha numa garrafa de vidro. A cerveja, o cara ia comprar a cerveja, com casco ou sem casco? Ah, não, com casco é tanto, sem casco é tanto. Isso tudo foi acabando, foi botando PET, foi botando plástico, foi botando isso, foi botando aquilo, né? Qual era o argumento? Não tinha sentido um caminhão rodar vazio, cheio de garrafa, gastando combustível e tal. Então, ok, tá bom, ficar carregando aquilo, né, peso, então tira a garrafa. Agora, uma garrafa de vidro, você usa 20, 30, 40, 50 vezes. A de plástico você joga fora. Então, isso tudo tem que mudar, porque senão nós vamos ficar numa situação difícil. E aí vai tudo para o mar. Que, vamos dizer assim, o mar é a grande lixeira do mundo. Lamentavelmente, não estou, obviamente, defendendo isso, mas é a grande lixeira do mundo. Tá certo? Olha aqui, meio encalhou uma baleia, acho que na Bahia sacrificaram porque não conseguiram retirar da beira da praia. Fiquei chocado. É verdade, isso foi uma situação muito, muito complicada. Não sei se conseguiriam tirar de lá ou não, mas valia o esforço. Agora, assim, aí nesse não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o que eu sou assim muito, eu achei que foi uma atitude muito correta e bacana realmente, foi dos bombeiros lá do estado de Minas Gerais, que disseram que não iam parar o trabalho lá de Brumadinho até encontrar todas as pessoas desaparecidas, e de fato eles estão honrando essa promessa que eles fizeram, e com um trabalho muito bom. Então, eu acho que nesses casos aqui também era importante fazer isso, embora nós também tenhamos outros problemas muito graves e tal, mas talvez simbolicamente isso fosse importante. Agora, chama atenção por um ponto, não estou defendendo o fato da baleia ter encalhado e ter morrido, não é isso, mas chama atenção por um ponto que significa o quê? A Convenção de Proteção das Baleias no Atlântico Sul, né, de caça de baleia, e uma certa moratória que há de caça de baleia no Atlântico Sul, tem, de fato, resolvido um aumento do número de baleias. Então, vê que cada vez é um pouco mais frequente isso, né? Pinguins e tal, também é um pouco devido à poluição, mas, de fato, tem havido, nesta região, um pouco de aumento de baleia. E aí tem algumas coisas curiosas, porque, por exemplo, campeão da defesa ambiental do mundo, Noruega, caça-baleia. Campeão da defesa ambiental do mundo, Japão, caça-baleia. Qual é a justificativa? Não são tradições culturais dos povos que caçar a baleia. Ok, a tradição cultural, o cara caçar a baleia com arpão num barquinho a remo, eu até aceito. Agora, tradição cultural, o cara chegar com um navio, com um canhão de arpão e tal, conta outra que ninguém aqui nasceu ontem. Tá certo? Pessoal, então eu acho que a gente está aqui, a nossa aula normalmente é por volta de 1 hora, porque senão ela fica cansativa, tá?
Eu, assim, espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso bate-papo. Ele sempre procura ser um pouco mais informal, mas sem perder a qualidade da argumentação, informação, tá? E se gostaram, nós vamos gravar o vídeo, recomendem para os amigos. Se não gostaram, recomendem para os inimigos e a gente vai em frente, tá certo? Então tá bom, gente. Obrigado, até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, Fabienne.